Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Hoje nós vamos falar dos nossos 4 livros preferidos. E fala nos comentários qual é a sua lista de livros favorita. Meu quarto lugar é a saga Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. A história foi feita na Inglaterra vitoriana e é um marco na história da literatura. Sherlock Holmes é um dos personagens mais amados de todos os tempos e virou referência quando o assunto é suspense e policial no ar. Os livros são muito bem escritos e de leitura muito simples, apesar de ser da era vitoriana, né, onde costumeiramente os livros eram um pouco mais rebuscados e a literatura um pouco mais complexa, né. Arthur Conan Doyle foi na contramão desse estilo e criou uma história acessível para todo mundo, tanto que é lida até hoje por muita gente. Eles nos levam a investigar junto com os personagens, só que tem um Deus Ex Machina aí, onde a gente está sempre um passo atrás do detetive Sherlock Holmes, porque o livro as histórias são contadas em primeira pessoa pela visão do Watson, que é o parceiro e aprendiz do Sherlock Holmes. Então a gente está sempre um pouco vendido quanto aos pensamentos do Sherlock Holmes, que ele geralmente conta mais no final, Revela tudo de cara do Watson. E as observações dele que a gente acaba nunca tendo acesso, né, justamente por ser a visão do Watson. É um livro muito agradável de ler, separado em casos e romances, e eu acho que para quem gosta de investigação, mistério aí, é uma leitura indispensável. Já o meu quarto lugar é O Poder do Chefão, escrito por Mario Puzo, e com personagens bem desenvolvidos, a gente acaba realmente se importando com o futuro deles, principalmente daqueles que não tem toda aquela proteção do protagonismo que o autor fornece para os protagonistas. Esse livro ele trouxe muito aquela mitologia da máfia, como a gente conhece, aquela mitologia mais, não chega a ser fantasiosa, mas é bem mais pomposa, e acho que isso foi muito disseminado pelo filme, que conseguiu transformar isso cinematograficamente falando, numa arte, numa beleza. Tanto que toda vez que a gente vê uma representação da máfia no cinema, é dessa forma mais família, toda aquela questão de honra, por mais que seja algo ilegal, ele tem a ilegalidade baseada nesses seus princípios. E o que eu acho legal é que ele criou protagonistas, conta a história de personagens que, mesmo sendo pessoas que estão do lado errado da lei, você acaba se importando com eles justamente por você entender toda aquela questão que faz deles humanos, que é a questão da família, aquela filosofia muito própria deles, que acho que foi copiada em vários filmes por aí, né? E acho que nenhum deles conseguiu romantizar tanto o estilo da máfia quanto esse, e não deixa de ser cru, ou seja, você tem aquele lado um pouco mais romantizado, mas você tem aquele lado violento, então acho que é completo. Extremamente violento, o livro é muito violento, o filme segue a mesma linha também. Mas não é uma violência desnecessária, não é gratuita. Ela encaixa com a história. Chega a ser artística, né? Ela se encaixa muito bem com a história. Olha, acho que eu tenho certeza que muitos de vocês aí nunca ouviram falar desse livro que eu vou falar agora, que é Senhora de Los Cortez, do Derek Land. Eu acho que a melhor coisa nesse livro é o quanto a história bebe de várias fontes, mas ainda fica algo completamente original. E ele parece muito ter sido uma história criada para ser um filme do Tim Burton, por causa daquela essência meio sombria, só que também conta com um humor muito característico da Marvel, assim. O protagonista é um detetive feiticeiro que tem muito jeito de personagens estilos do Johnny Depp, como o Jack Sparrow, então o William Wonka. E ele tem uma leitura muito fácil e o humor funciona, você realmente dá risada do que você tá vendo, e é muito acessível, é um livro muito gostoso de ler. É bem infanto-juvenil, é muita ação e o universo completamente carismático. Eu acho que assim, é muito diferente, ao mesmo tempo que bebe de várias fontes, é uma coisa, quando junta tudo fica muito diferente, assim, é um livro muito único, assim, eu não conheço alguém que tenha lido e não tenha gostado, e eu realmente espero que um dia vire o filme, de preferência, claro, dirigido pelo Tim Burton e protagonizado pelo Johnny Depp, assim, tem tudo a ver. Eu, pelo menos, eu imaginei muito ali sendo desse jeito, sabe? Eu acho que foi proposital isso. E ainda seguindo esse estilo de humor bem leve, agradável, a gente sai pro meu terceiro lugar, que vai pro Guia dos Mochileiros da Galáxia, do Douglas Adams. É o tipo de história gostosa de ler, cheia de piada, sabe? Piada bem leve, quase infantil, mas que o adulto ele consegue aproveitar bem, e o autor ele consegue explorar muito bem cada item desse universo que ele criou, de modo que a gente fica querendo ver mais e mais, fica instigado realmente para aquele novo universo, um universo bem improvável, bem sarcástico em vários níveis, graças a esse toque de humor estranho do autor. Ele é o tipo de livro que eu acho que é perfeito para você iniciar a leitura quando você é jovem. Eu li ele velho já, eu tava com 18, 19 anos, mas eu ainda assim consegui aproveitar. É o tipo de livro que eu sinto que aproveitaria melhor, que fosse o primeiro livro que eu li.
Bom, a gente tá falando aqui muito de livros agradáveis de ler, e na minha opinião nenhum livro é mais agradável de ler do que Percy Jackson. Esse foi escrito pelo Rick Riordan, foi feito para adolescentes, então ao mesmo tempo que ele diverte, ele foi feito para você ler com uma certa fluidez boa, ou seja, você consegue engolir várias páginas uma seguida da outra, e quando você vê você já acabou o livro, já tá querendo ler o próximo, e também é muito instrutivo porque ele mexe muito com a mitologia grega, né? Então, ao mesmo tempo que você aprende um pouco ali sobre a mitologia grega, você se diverte e o humor funciona bastante. Eu acho que é o livro, talvez seja a saga de livros mais engraçada que eu já li. Pra mim foi realmente, é isso que você falou, eu não peguei uma leitura tão agradável que nem essa. Eu lembro quando eu comecei a ler, o primeiro livro, que foi o Universo Novo, eu tava apresentando ainda, eu li em uma semana. Aí os 4 seguintes, eu li cada um num dia, cara. Eu devorei a saga toda em uma semana. E se você perceber, os livros, eles justamente nessa quesito, assim, pra você nunca parar de ler, ele desenvolve os personagens e ao mesmo tempo tem cenas de ação que se seguem umas às outras, tipo batidas de coração. Ou seja, tem aquela cena de ação épica e aí ele meio que cai, mas nessa caída de ritmo serve justamente pra você aprender mais sobre os personagens. Essa tendência, ela segue ao longo de todos os livros da saga. Se você gosta de Marvel, eu acho que você vai gostar muito desse livro também, porque além de ter aquela característica Marvel, de ter um humor muito presente e cenas de ação, o autor tem várias sagas que são do universo compartilhado. Então você tem a saga que mexe com mitologia grega, com mitologia romana, mitologia egípcia, mitologia nórdica, e todos eles se passam no mesmo universo. Eu indicaria que é o livro perfeito para a primeira leitura. O meu primeiro lugar vai porque é basicamente o início de todo o universo da série Fundação, que é o livro Eu, Robô, de Asimov. Ele é um compilado de contos que foram adaptados pelo próprio autor para se conversar entre si, cronologicamente falando. A gente é apresentado o início da expansão robótica na Terra, acompanhando a robô psicóloga em alguns feitos importantes que influenciaram outros feitos, que influenciaram o início da série Fundação de todo esse universo que é do grandioso Asimov. Ele é um livro de pouca ação, tem muito diálogo. O Asimov, ele não foca na ação da ficção. Ele foca no desenvolvimento dos personagens e a relação dos personagens com a regra do universo dele. Ele põe o limite essa regra no universo dele e ele vai trabalhando até quando essa regra ela pode ser dobrada ou não. Ele vai dando esses questionamentos junto com um monte de questão sociopolítica da época, com um pouco de questão racial, que na Terra ela é permeada pelo preconceito com o robô por causa dessa substituição da mão de obra, das pessoas ficarem desempregadas. Então a Terra proíbe robô na Terra, então começa basicamente somente exportar robô, e junto com isso vem toda a saga dos colonizadores, e é isso, você se aprofundar no universo cheio de pensamento que ele vai te inculcando, sabe? De regra e de coisa. Eu acho muito interessante livros que se pautam muito no diálogo. Parece uma coisa simples, mas o autor tem que ser muito habilidoso pra fazer um negócio desse. Porque eu gosto muito que são duas pessoas conversando, às vezes estão ali no ambiente, duas pessoas conversando. A conversa tem que ser fluida, a conversa tem que descrever coisas, né, ao redor, sei lá, além daquela sala que eles estão, sem parecer expositivo. Eu não sei se é o caso do Eu, Robô, mas, por exemplo, no começo do Harry Potter e Enigma do Príncipe, tem uma conversa ali entre, se não me engano, o ministro da magia e o ministro político trouxa. E eles citam a queda de uma ponte e a relação entre o mundo mágico e o mundo trouxa, assim. E é uma conversa tão importante que cita coisas tão grandes e é um diálogo. Então, eles não precisam colocar lá um ataque, nem tanto a visão quanto o trouxa, quanto a visão do bruxo atacando a ponte. Bom, eu acabei de citar aqui Harry Potter, e Harry Potter é o meu primeiro lugar. É um livro da J.K. Rowling. Eu acho que a autora é a melhor de todos os tempos, a melhor escritora de todos os tempos. Em vários níveis ela é muito genial, em criatividade, como as camadas que ela dá para a história, assim, cada detalhe no todo fica muito bem amarrado. Cada livro tem sua particularidade, ao mesmo tempo que, se você juntar tudo do primeiro ao último, fica tudo muito bem amarrado, cara. É muito bom você acompanhar a evolução dos personagens, da infância até a fase adulta. Uma coisa interessante também que não aparece nos filmes é que um livro faz referência ao próximo. Eu acho que é a maior saga literária de todos os tempos, porque não é só uma coisa que faz ela ser tão grandiosa e ter chegado onde chegou. São os detalhes, sabe? Tanto do micro como o macro. A J.K. Rowling, ela criou coisas, assim, incríveis. É indispensável, assim, é uma leitura que todo mundo deve ter. Não interessa a idade, que todo mundo pode aproveitar. Eu acho que ela segue muito nessa... É porque infanto juvenil geralmente não foge muito dessa vibe.
mas segue muito aquele livro agradável de ler também. Eu demorei muito pra ler Harry Potter, eu fui ler com quase 20 anos já. Eu acho que eu deveria ter lido quando mais novo, só que eu tinha um certo preconceito na época, não sei porquê. E é um livro muito bom. Preconceito do quê? Não sei, não queria ler, sabe aquele tipo de coisa de tipo, essa série é modinha, eu não vou ler porque tá todo mundo vendo. Uhum. Pô, mas acho que a grandiosidade de Harry Potter chegou num nível que não tem como você considerar modinha, sabe? Porque, tipo, cara, é uma modinha de mais de 20 anos, tá ligado? Bom, esse é mais um vídeo do Dragão Robô. Curte se você gostou, compartilha se você gosta de livros, comenta aí se você gostaria de falar de algum livro aí nos comentários, né? Ativa o sininho, compartilha com seus amigos, se inscreve. Pô, eu acho que merece a curtida, porque o Jorge veio lá do Rio de Janeiro, veio lá de Niterói, o cara caiu de moto. O cara, ele tá com um pino no braço. Que pino, tá normal. Ele tá com um ferro no braço, ele virou Wolverine e ele veio mesmo assim aqui pra São Paulo pra gravar esse vídeo aqui. Então acho que merece a curtida de vocês. E não esqueça de escutar o nosso podcast do Dragão Robô no Spotify. E a curiosidade do dia a primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada no Uruguai.